A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Meus irmãos, eu estou muito radiante com esse estudo de Gênesis, lembrando que eu não estou menosprezando a novela que está passando, até porque eu não assisto, não curto, não quero falar nada sobre isso, mas quem curte, quem gosta, quem assiste, amém. Tem pessoas me dando testemunho que os maridos estão assistindo, pessoas que não são cristãs. Amém, meus irmãos? A pregação visual também é muito boa, ainda que possa ter coisas ali que a Bíblia não está dizendo, tá bom? Não adianta a gente querer usar uma arma, presta atenção no que eu vou dizer. Não adianta a gente querer usar uma tática ou uma arma que não esteja correta com a verdade, tá? Ela lá no final vai dar caca. Lá no final vai dar caca. Você tem que começar o certo pelo certo. Deus não precisa de ajuda de nada. Vou fazer uma coisa, inventar umas coisinhas para chamar atenção. Não, Deus não precisa disso. O seu poder supera tudo isso. Mas não estou criticando. Estou só dizendo que o meu estudo de Gênesis não tem nada a ver com a novela. Quem escolheu foi vocês. Eu dei 3 opções. Estou falando isso porque algumas pessoas podem pensar ou vão dizer que eu estou copiando. Não, eu estou tentando até passar dos capítulos. Eu não sei que capítulo que ela está, não sei aonde que ela parou, mas eu estou querendo passar. Estou gastando poucos minutinhos aqui para falar isso, que eu quero ser o cafezinho com Jesus. Não quero ter nada a ver com aquilo lá, tá? Se você está sendo evangelizado, amém. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Bom, nós paramos ontem no capítulo 18, peço que você fique até o final, quando eu terminar tudo, porque tem um recadinho no final, né? Quem gosta de fazer campanha? Então, vai ter campanha, se prepare, eu já estou gravando, maravilha. Olha só, paramos ontem no capítulo 18, verso 29, e nós estamos narrando para você a história da destruição de Sodoma e Gomorra, né? E eu estou deixando claro para vocês que havia 3 figuras que apareceram para Abraão, né? Para anunciar. 2 coisas essas 3 pessoas vieram fazer. Anunciar que Sara ia ficar grávida. Ela não acreditou, ela até riu. E o riso dela é o nome do menino, tá? Pegou? Lembra quando eu falei para vocês grifar? Riu? Então, porque o nome do menino vai ser por causa que ela riu. Judeu tem muito disso. Então o que acontece? Daqueles 3, 2 eram anjos, um não era, um era o Senhor. Os 2 ali, meus irmãos, foram para Sodoma e Gomorra. O que eles foram fazer em Sodoma e Gomorra? Você já vai saber mais à frente nos capítulos. Mas aquele que ficou conversando ainda com Abraão. Vamos lá para o verso 28, só para relembrar. Se porventura faltarem de 50 justos... Deixa eu só abaixar o volume aqui que eu acho que está um pouquinho alto, né? Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. Então, os 2 anjos foram para lá. Enquanto isso, Abraão tenta socorrer a cidade. Ele fala, e se tiver 5 justos lá, você vai destruir tudo aquilo por causa de 5 justos? Não vou destruir não. Se tiver 45 justos, quer dizer, eu não vou destruir não. Mas não tem. Se ele falou assim é porque não tem. Então Abraão continua. E continuou ainda a falar-lhe. E disse, se porventura se acharem ali 40, dentro de uma cidade inteira, 40 pessoas servas, 40 pessoas íntegras, 40 pessoas justas. E disse, não farei por amor dos 40. Então o nosso Cristo Jesus ali está dizendo, olha, eu não matarei ninguém ali. Eu não destruirei ninguém ali se pelo menos tiver 40. Então não tem 40. Você já parou para pensar quanta imundícia tem dentro da cidade de São Paulo? Estou falando de São Paulo. E quantos crentes honestos e sinceros deve ter para salvar essa cidade toda, meus irmãos? Jesus ainda não destruiu, não acabou com São Paulo. Vou dar só um exemplo. Por quê? Porque ainda existe muitos justos aqui. Agora imagina quando ele tirar os justos. É isso que vai acontecer no Apocalipse, arrebatamento. Quando ele tirar todos os justos, a terra fica na mão do juízo. Compreendeu? É forte, né? Verso 30. Disse mais, ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar... Senhor, não fica com braveza comigo, não, por favor, eu vou continuar falando, tá bom? É como se ele estivesse falando isso para o Senhor. Se porventura se achares ali 30, já que o Senhor não achou 40, se tiver 30, não farei se achar 30. Se achar, então tem menos, meu Deus, está complicando.
Dentro de Sodoma e Gomorra tem menos que 30? Ai, complicou. Verso 31. E disse: eis agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não destruirei por amor aos 20. Gente, naquelas cidades não tem 20 pessoas justas. Que é isso? A cidade está muito contaminada. Verso 32. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não destruirei por amor aos 10. Então uma cidade, vamos supor que uma cidade tem 500 mil habitantes. Por amor a 10 pessoas, Deus não destrói. Eu estou pegando aquilo e enquadrando no nosso tempo de agora. Você entendeu como que é importante multiplicar os santos? Para quê? Para que os ímpios sejam alcançados. Quanto mais santos tiver dentro de uma cidade, aí há tempo para que eles se convertam. Porque a gente não pode ir para o céu sozinho, a gente tem que levar esse povo. Essas mulheradas que está tudo aí, ó, na carnalidade, os homens que estão no crime, nas drogas, nós temos que se santificar para quê? Para que haja tempo de salvação para eles. Entendeu? Verso 33. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Não havia justos ali. Só havia 4 pessoas justas, que naquele momento era considerada como justas. Ló, suas 2 filhas e a sua esposa. Vai ter um fim trágico as suas 3 mulheres de vida, mas a gente vai saber mais para frente. Aqui nós terminamos o versículo 33 e vamos para o capítulo 19. Nossa, meus irmãos, mas tá rápido, né? E olha que eu tô parando. Não achei que seria tão rápido assim, não. São 50 capítulos. E nós já estamos no áudio 16. Né? 16 áudios já, meus irmãos. Glórias a Deus. E agora no capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma e Gomorra, ou a Sodoma, à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em pó. Tá vendo? Ele reconheceu que aqueles homens ali não eram simplesmente homens, eram anjos. Lembra que 3 anjos apareceram. Eu expliquei para vocês, isso se chama teofania, tá? Teofania, é uma matéria de teologia. Então, o que acontece? É a matéria que vai... angelologia, né? Dentro da angelologia, vão te ensinar a teofania. Apareceu 3 anjos. A Bíblia vai dizer que apareceu 3 anjos. Eu expliquei e estou repetindo para você entender. Na verdade, não eram 3 anjos. Eram 2 anjos e o nosso Senhor. Aí, os 2 anjos foram para Sodoma e o nosso Senhor ficou conversando com Abraão. Aquele papo todo. Senhor, se tiver 50, Senhor, se tiver 45, Senhor, se tiver 30, Senhor, se tiver 20, Senhor, se tiver 10. Não tem jeito. Aí, o que aconteceu? Os 2 anjos chegaram em Sodoma. Aí Ló, quando viu eles, colocou seu rosto em pó. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai a ela à noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não antes na rua passaremos a noite. Olha o que os anjos disseram a ele: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes um banquete, e cozeu bolos, sem levedura, e comeram. Bom, esses 2 anjos estavam tendo um tipo de poder se materializar. Se materializando, eles podiam comer. Agora, comeram porque estavam com fome? Não, comeram porque o servo do Senhor ali estava querendo fazer aquilo para eles, tá bom? Agora compreenda uma coisa aqui. Compreenda. Deus usou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. 2 anjos. Dá para você calcular o tamanho do poder? Dá. Vamos continuar. Verso 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e todos os do bairro. Todos os bairros.
O povo de Sodoma percebeu que tinham dois homens diferentes dentro da casa de Ló. O que eles fizeram? Cercar a casa de Ló. Você vai ficar pasmo para saber, quando descobrir o que eles queriam com aqueles dois homens. A palavra sodomita, a palavra... Não, isso não vou entrar em detalhe agora não, mas são coisas que vai falar muito de pornografia, de sujeira sexual. E isso já estava acontecendo lá, meus irmãos. Se você se espanta com o que acontece hoje, você não imagina com o tamanho das coisas que acontecia lá. Só que tem um detalhe. Eu estou falando só de algumas coisinhas. Agora, o homem de hoje superou muito mais o homem de Sodoma nas suas malícias. Verso 5 do capítulo 19 de Gênesis. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos para nós, para que os conheçamos. Será que eles queriam mesmo conhecer aqueles homens? Ou como será que eles queriam conhecer? Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Eu vou pedir uma coisa para todos vocês que estão me ouvindo, todos vocês que estão fora do Brasil, que estão dentro do Brasil, todos vocês que estão me ouvindo agora. A linguagem contemporânea daquela época não pode ser julgada com as nossas de hoje, tá? Então existia culturas e maneiras de pensamentos diferentes. Eu vou falar coisas que você tem que imaginar naquele tempo, tá? Naquele tempo existiam essas coisas, tá bom? Ló tomou uma atitude que ficaria meio impensável, a gente não faria a mesma coisa, né? Olha só. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram a varão. Elas nunca conheceram um homem, né? Sexualmente. Fora vos las trarei e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Quem eram aqueles varões que tinham tanto valor? Ló, ele acreditou que ele poderia proteger aqueles 2 varões, tá entendendo? Porque os homens de Sodoma eram maus e queriam trazer eles para fora para fazer sexo, meus irmãos. E aí o que acontece? Quando eles queriam trazer aqueles homens para fora para fazer atos pecaminosos, Ló falou: não, façais com a minha filha. Elas nunca conheceram o anjo. Tá certo, meus irmãos, julgaríamos ele por dizer que é um pai desnaturado? Sim, mas não dá para comparar com as coisas de lá para agora, tá? É muita coisa para bater papo sobre isso. E hoje eu não tenho mais tempo sobre esse assunto. Amanhã a gente continua. A gente parou aqui no versículo 8 do capítulo 19, né? Amanhã a gente já começa o 19, 8 de novo para mim falar sobre esse assunto. Bom, se prepara para o meu recadinho aí, ó. Lição de casa, Isaías 59. Isaías 59. Dia 8 de fevereiro, vamos iniciar uma campanha, será 7 dias de campanha, jejum, oração e palavra. Eu vou dar uma palavra, vou falar um pouquinho. Qual que é o tema? Abrindo as portas para Jesus, Apocalipse 3:20. Tem muita gente já querendo fazer essa campanha. Então chame mais pessoas, monte grupos e vamos que vamos, tá bom? Meus irmãos, adquira meus PDFs, custa R$5, amém? Existem vários estudos lá maravilhosos. Eu não estou com muito tempo para anunciar não, mas compre, meus irmãos, porque o dinheiro é revertido para que eu possa comprar cestas básicas, tá bom? Olha aí, no mês de fevereiro eu ainda não tive nada ainda não. Eu tenho um estudo lá chamado Conhecendo o Temor, e também tem lá um estudo chamado A Chave que Abre as Portas do Reino. Você pode adquirir esses estudos com o número 11934261924. Meu filho te passará a conta, que eu não vou ter tempo agora, e aí você adquire esses estudos, tá? Hoje eu falei 2, mas são 21 estudos. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.